Entramos agora na parte final da nossa entrevista, estamos aqui na Praça 25 de Abril, já abordamos as eleições dos anos 80, 90, vamos agora avançar no tempo. Na sua segunda passagem pela Câmara Municipal, de 2013 a 2019, voltou a conquistar o poder. O que destaca da vitória de 2013? Bem, na vitória de 2013 foi uma sensação do déjà vu. Antes gostava de fazer um pequeno parênteses para voltar outra vez a enquadrar estas intervenções ou estas entrevistas, dizendo que estamos a comemorar, de algum modo, ou a relembrar a vitória em 1982, 12 de dezembro de 82, portanto, em que o Partido Socialista conquistou a Câmara Municipal, a AD, PSD e CDS juntos. E nessa altura, também é bom relembrar, eu não era militante do Partido Socialista, concorri como independente na lista do Partido Socialista. Voltando à questão da vitória de 2013, a verdade é que foi uma vitória muito suada. Eu já estava fora das lides políticas, conselhias, de um modo interventivo mais direto há muitos anos, portanto tinha saído em 99 para o Governo Civil. Por entendimento, nessa altura não havia limitação de mandatos, mas eu entendi que já estava há muito tempo na Câmara, era tempo de dar vez a outros. E nessa vitória de 2013 foi uma vitória suada, como eu dizia, porque o candidato era um candidato forte, era o Sr. Lírio Cancelos, com o qual mantenho ainda uma amizade que vem dessa data, porque foi nessa altura que eu conheci. E os militantes, o Conselho, sentiu um alívio, digamos assim, relativamente à continuidade das políticas municipais, como eu tenho falado disso, e, sobretudo, porque esperavam um novo elan, um novo impulso no desenvolvimento industrial, na captação da juventude, enfim, na continuidade dos programas e, enfim, das expectativas que o Conselho tinha nos anos passados, portanto, como eu digo, desde a década de 80. É curioso, falou há pouco no candidato, é curioso como esse candidato que foi seu opositor em 2013 aparece em 2021 a apoiar uma candidatura precisamente do Partido Socialista. Pois, mas como dizia Galileu, todavia a terra move-se, ou seja, acontece na política com muita frequência que as mudanças, o Mário Soares dizia que só não mudam os burros, portanto, ou seja, todos nós mudamos um pouco, eu não sou o mesmo, não penso do mesmo modo político de há 40 anos atrás, penso de modo diferente e não penso hoje o que pensava há 10 anos atrás, ou seja, não vejo nenhuma anormalidade disso, portanto, e eu distingo muito bem as opções políticas, as opções partidárias, as relações pessoais. E, portanto, sob o ponto de vista do relacionamento pessoal, eu mantenho uma relação cordial. Se calhar também acaba por provar aqui o que também se fala, que às vezes se vota na pessoa e não propriamente no partido, quando é o caso de uma Câmara Municipal. Câmara Municipal, sim, é um misto disso, penso eu. É um misto, há pessoas que equilibram isso com a qualidade, enfim, a imagem e o programa que cada candidato apresenta, caldeiam isso com as opções partidárias. Mas há, de facto, muitas pessoas que votam essencialmente na pessoa porque a conhecem, porque têm confiança nela e que esperam e têm uma legítima expectativa de que as promessas e os compromissos serão cumpridos. Avançando no tempo, em 2017 voltou a vencer as eleições, reforçando a votação. Foram 22.400 votos. Em 2021 o PS já perdeu 1.000 votos, mas a grande diferença é que em 2017 teve uma grande opositora, que foi a Andreia Neto. O que destaca dessa vitória também? Bem, a Andreia Neto foi também uma excelente candidata, portanto, a campanha eleitoral teve alguns momentos típicos de uma campanha eleitoral, mas que, passada a campanha eleitoral, portanto, voltam ao normal. Eu hoje tenho uma consideração pessoal e política pela doutora Andreia Neto. Naquela altura ela representou o PSD na candidatura à Câmara e durante, digamos assim, o mandato, digamos assim, que se iniciou em 2017, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista democrático, a oposição colocou algumas questões. A Câmara absorveu algumas das propostas vindas do lado do PSD, não só neste mandato começado em 2017, como no mandato começado em 2013. Eu lembro, por exemplo,
que a existência de um parque de caravanismo ali junto ao Auchan deve-se a uma proposta do PSD que a Câmara acolheu. Ou seja... Mas é engraçado que por vezes depois a oposição acusa de roubarem as ideias deles e não é roubar as, não é roubar as ideias, ou seja, eu também fui vereador na Câmara Municipal de Gaia durante 2 anos e muitas das propostas que apresentei enquanto oposição foram subscritas depois pela maioria e foram postas em prática, ou seja, faz parte do jogo democrático e até admiro que no Governo, no Parlamento, algumas propostas de lei são iniciadas pelas oposições e depois são absorvidas pelas maiorias que se formam em cada momento no Parlamento. Eu não vejo isso nenhuma, não é roubar, é o jogo democrático que assim o determina e, portanto, eu acho que quando eu sou oposição e o poder absorve as minhas ideias, eu sinto-me satisfeito na mesma porque eu estou ao serviço de uma causa, estou ao serviço do município, ou estou ao serviço do país, ou estou ao serviço da região e o que interessa é isso, não é a minha satisfação político-partidária pessoal, mas é a satisfação do dever cumprido de estar a representar bem quem votou em mim. Relativamente ao período em que foi Presidente de Câmara, nesta segunda passagem, quais são os momentos que destaca e as obras que ficaram marcadas? Mesmo assim são 6 anos muito profícuos, muito intensos. Já muito falámos também da questão da mobilidade, também foi implementada. Mas, portanto, quando falo, posso correr o risco de ser injusto, mas obviamente que em 2017 para cá, naqueles 2 anos, cerca de 2 anos em que estive à frente da Câmara novamente, tenho de destacar obviamente a variação, os serviços municipais. Nenhum Presidente de Câmara leva a bom porto, digamos assim, as suas ideias e os seus programas se não tiver uma máquina administrativa e técnica por trás, jurídica, capaz de assessorar, do modo geral, a Câmara Municipal. Eu tive essa sorte porque também trabalhei no passado para que isso acontecesse. A verdade é que há muitas coisas, olha, eu podia destacar, apontei aqui algumas coisas. Por exemplo, um momento alto desse período foi a continuidade do boom de investimento que estava a vir já do mandato anterior e que continua atualmente para o nosso município, com qualidade de trabalho e condições de trabalho. Destaco também a fixação da juventude na nossa cidade, portanto, com vários programas, quer de natureza cultural, desportiva, até a própria noite de Santo Tirso tornou-se mais ativa e as pessoas começaram a vir à cidade, beber um copo, tomar um café, confraternizar e, portanto, esse penso que é um momento também muito importante da vida sociológica da cidade e do concelho, mas depois há aqui um conjunto de programas que depois podemos, noutra altura, falar deles, como o apoio ao desporto, o apoio ao movimento associativo, o apoio à cultura, enfim, um conjunto de infraestruturas, porque muitas vezes as pessoas, às vezes pensa-se que a atividade da Câmara Municipal é só fazer obras, é fazer ruas, estradas, edifícios e infraestruturas físicas. Não. Nos últimos 30 anos, as câmaras municipais, e a nossa não fugiu à regra, dotaram-se de recursos humanos e de um conjunto de serviços de apoio social, de apoio ao desporto, de apoio ao movimento associativo, de apoio aos mais carenciados, de apoio à habitação, enfim. Por exemplo, eu destaco o programa de reformulação das habitações da Câmara Municipal, que estão espalhadas pelo Concelho. Destaco algumas obras de infraestruturas, como a Rotunda de Frádegas, ou o Parque de Gião, ou a Casa Museu Alberto Carneiro, enfim. Há um conjunto vasto de edifícios, de infraestruturas que foram sendo realizadas e que continuaram depois, que eu saí, e vão continuar, com certeza, alguns dos projetos e algumas das ideias que vêm do passado. Portanto, isto é um trabalho conjunto, não é um trabalho só meu, digamos assim, enquanto pessoa individual ou Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara é um primus inter pares. Tenho uma equipa de vereadores que trabalham com ele e, portanto, este é um trabalho coletivo. Se há mérito ou demérito, é de todos e não é só de um. Portanto, como diz o povo, cada passarinho no seu galho. Portanto, ou seja, eu assumi essa responsabilidade política e, portanto, é desse modo que vejo as coisas. Não é? Vamos agora retomar o tema que deixámos pendente na primeira parte da entrevista, a sua saída da Câmara Municipal. Foi, numa primeira fase, 17 anos Presidente da Câmara e depois mais 6. Foram quase 24 anos, como também temos vindo a falar ao longo da entrevista,
mais de 2 décadas como Presidente da Câmara. Em 2019 saiu da presidência na sequência do processo de TEI e em 48 horas foi esquecido na Câmara Municipal. O seu nome nem sequer é aqui citado publicamente desde então. Esperava ser esquecido tão rapidamente e quando digo esquecido refiro-me às pessoas da Câmara e não à população. Bem, isso é uma questão algo delicada sob o ponto de vista político e eu não gostaria de me embrenhar, digamos assim, numa polémica dessa natureza. A questão é a seguinte, eu saí abruptamente por vontade própria e renunciei ao mandato, no seguimento do processo de TEI, como acaba de referir. Quem ficou achou adequado que o comportamento adequado era aquele que acaba de referir. Eu não tenho nada a comentar sobre isso, portanto, ou seja, é um juízo que mais para a população em geral do nosso município do que propriamente para mim. Eu não tenho que me queixar de nada, portanto, eu não tenho que pedir, digamos assim, satisfações dessa natureza e, portanto, acho que o que aconteceu, aconteceu, o comportamento foi esse que referiu. Eu acho que, para mim, eu passo na rua, converso com as pessoas e as pessoas continuam a acarinhar-me, continuam a cumprimentar-me, como vocês próprios viram, que no âmbito destas entrevistas, várias vezes fui interrompido por pessoas que passavam na rua e que me reconheceram e, portanto, me vieram cumprimentar e dar uma palavra de incentivo e uma palavra de carinho. Por isso é que me satisfaz, é o comportamento da população do concelho e isso é que me, obviamente, melhora ou aumenta a minha autoestima, não é? Mas, por exemplo, neste caso, a Câmara Municipal, nos últimos anos, teve a visita da Polícia Judiciária diversas vezes. Foram 7 os agentes que estiveram aqui há sensivelmente 1 ano. Há 5 anos foi a primeira vez que cá veio do conhecimento público, pelo menos. Foi no âmbito da Operação Dénis, que também já falamos durante a entrevista, que envolveu o atual Presidente da Câmara. A Câmara Municipal, nessa altura, no próprio dia, que o caso foi tornado público e a liderança era a sua, saiu um comunicado onde dava uma explicação sobre a situação e dizia que também estavam disponíveis para prestar esclarecimentos. Não deveria ter sido feito isso também? Ou não acha que... É assim, é a sua opinião, mas também estamos aqui para ouvir a sua opinião. Se calhar ficava bem ter feito isso também? É um juízo que... Olha, terá de perguntar à Câmara atual porque é que o fez, porque é que não fez. Na minha modesta opinião, entenderam que o comportamento adequado era aquele. É verdade que em 2018, no último trimestre de 2018, quando a Polícia Judiciária fez buscas aqui à Câmara por causa do processo de lá por causa da história do carro elétrico, a verdade é que o atual Presidente da Câmara foi constituído erguido. Eu entendi, era eu que decidia, eu entendi fazer um comunicado para esclarecer e para criar algum respaldo, digamos assim, a essa situação. Quando eu saí, entenderam não fazer, portanto eu não tenho que comentar ou não tenho que me queixar disso. Olha, foi o que eles entenderam que era mais adequado. Ponto final. Como é que está neste momento o seu processo? Bem, o processo está como estava exatamente, vai para 4 anos, vai fazer em maio. A verdade é que eu fui suspeito e indiciado de algumas irregularidades graves digamos assim, no meu comportamento, não no que se refere à Câmara Municipal, mas no que se refere ao meu relacionamento com outras instituições, neste caso particular o IPO do Porto e a Câmara Municipal de Barcelos. Envolveram nisso a minha ex-mulher, portanto, de um modo que eu acho excessivo. Desculpe interromper, mas neste momento também aproveitamos que esclarecemos, porque ainda há pouco tempo saiu uma notícia que era a esposa do... Também já, neste momento já não é a esposa. Eu queria fazer, ou seja, toda a gente sabe, e os jornalistas sabem que eu estou divorciado e, portanto, já não é minha mulher, é a minha ex-mulher. Assim como eu sou ex-presidente de Câmara. Ou ex-governador civil, ou ex-deputado, ou seja, já fui várias coisas, agora sou praticamente ex de tudo, nomeadamente da política, nomeadamente do partido, estou alto, estou fora. Mas, portanto, recordo uma pergunta, era sobre qual é o ponto da situação. O ponto da situação está nessa fase de investigação e como ontem disse o professor Marcelo, Presidente da República, há milhares de pessoas sobre investigação, desde as câmaras municipais, juntas de freguesia, empresas, IPSS, membros do governo, como se vê agora. Já agora aproveito para dizer, vejam a diferença entre
os 4 anos ou 5 para trás e o que se passa agora, ou seja, as hipóteses que as pessoas têm de se defenderem, o questionamento por parte dos órgãos de comunicação social relativamente às pessoas visadas, comparem com aquilo que aconteceu no passado, em que nenhum órgão de comunicação social alguma vez me solicitou alguma defesa, algum esclarecimento, ou para dar a minha simples opinião sobre a matéria. Portanto, e eu entendi que esta era a posição mais correta, portanto, sob o ponto de que era o silêncio, e como já disse, administrar o silêncio é mais difícil do que administrar a palavra. Pronto, eu entendi que o silêncio era a melhor maneira de responder ou de aguentar, digamos assim, toda essa situação. O processo está numa fase de investigação, somos todos arguídos, há milhares e milhares de arguídos, portanto, no país. É só arguído. Só arguído, Ou não seja, há acusação. Há vários presidentes de Câmara neste momento que também são Também arguídos. são arguídos, aliás, cada cabadela, cada minhoca, como diz o povo também, enfim, de todos os quadrantes, portanto, vai aqui uma razia de arguídos. Os tribunais também têm que ter trabalho. Não é? Tem que ter trabalho, está bem, mas uma coisa penso que todos somos a favor de, havendo suspeitas e indícios, investigue-se, clarifique-se a situação, tomem-se as medidas políticas e éticas que cada um entender que deve fazer. Eu tomei as minhas, outros tomarão as suas, mas não há que haver julgamentos na praça pública, não há que matar judeus ou queimar judeus na praça pública, e isso é uma deficiência do nosso sistema democrático. Portanto, ou seja, a justiça deve atuar com autonomia, com independência, mas cumprindo os direitos do homem, cumprindo a Constituição e cumprindo todas as regras. Não é a devassa da vida privada, não é o julgamento na praça pública, não é, digamos assim, prende-se agora para investigar depois. Isso não é a prática do regime democrático sadio. O regime democrático sadio é, digamos assim, porventura, ao contrário disto. Agora, eu aguardo serenamente que algum dia, porventura, seja feita a acusação, que não está feita, portanto, não sou acusado de nada ainda, e que depois, se eventualmente em julgamento, eu me defenda, e foi por isso uma das razões porque me renunciei ao mandato, foi para ter maior liberdade de defesa, maior capacidade de intervenção nessa área, e portanto eu aguardo serenamente pelo desenrolar dos acontecimentos, obviamente assessorado por técnicos e por juristas que me aconselham em cada momento o que devo fazer. Em 2021 tivemos eleições autárquicas, as primeiras desde 1982 sem Joaquim Couto ou Castro Fernandes. O Partido Socialista seguiu a tendência dos últimos 40 anos e voltou a vencer. No entanto, destacam-se alguns pontos. O reforço da variação, elegeram mais um vereador, o aumento da abstenção e a conquista de todas as juntas de freguesia. E era aqui mesmo que eu queria pegar. Em 2017, o PS não conquistou 3 juntas de freguesia: Monte Córdoba, Agrela e Vilarinho. Vilarinho, o candidato, embora já tivesse estado ligado ao PS, naquela altura foi como independente. Em 2021 foram feitos acordos precisamente com 2 desses presidentes de junta para elaborar listas de independentes com o apoio do PS. Em Monte Córdoba e na Agrela, o Partido Socialista conquistou as juntas. Só que essas juntas eram do PSD. Como uma das maiores figuras socialistas do Conselho, como viu estes acontecimentos? Bem, ninguém gosta de perder, nem a feijões, e o ideal seria que nos campeonatos e no desporto que não houvesse vencedores nem vencidos, porventura esse é o desporto mais sadio. Passando isto para a política e parafraseando, digamos assim, esta situação desportiva, ninguém gosta de perder eleições e, portanto, quem se candidata, quem organiza listas, os partidos políticos ou independentes, seja como for, e há agora uma tendência muito grande para considerar, cada vez há mais independentes que querem concorrer aos órgãos eleitos, aos órgãos políticos eleitos. Normalmente são independentes sem apoio de ninguém. Sem o apoio de ninguém. Às vezes não são falsos independentes, são transfugas de partidos que dizem que são independentes. Mas, bem, adiante. A verdade é que quem organiza eleições e quem faz campanhas eleitorais quer ganhar. Qual é a questão fundamental aqui? A questão fundamental aqui, passando para o Governo, nós podemos ter um método comparativo com o Governo. Ou seja, o Governo do Partido Socialista, quando tinha a geringonça, funcionou e negociou, dialogou, com muitas dificuldades e, portanto, todos nós entendemos que isso era a prática comum do Governo. Há eleições, o Partido Socialista tem maioria absoluta a nível parlamentar e, portanto, ninguém compreende
como é que, tendo uma maioria parlamentar sólida, como é que estas coisas estão a acontecer nos últimos 7 ou 8 ou 9, 10 meses. Bem, voltando aqui ao Conselho de Santo Tirso, é para evitar eventualmente estas situações que eu entendo que no debate cívico, democrático, mesmo a nível municipal, a nível das juntas, é preciso sempre haver um poder, e uma contradição. Ora, e é assim que, havendo, digamos assim, uma discussão e depois há uma síntese, uma maioria que dialoga, que não dialoga, que cede mais, cede menos. Ora, ao termos as juntas todas do Conselho, todas alinhadas com o Partido Socialista, podem criar-se aqui alguns perigos no futuro, não é agora, mas daqui por 10 ou 15 ou 20 anos, provavelmente as repercussões desta situação podem ser nefastas para o diálogo social, para a contradição, para aquilo que se discute nas associações, aquilo que se discute nas paróquias, aquilo que se discute nos movimentos culturais, nos movimentos ambientais e, portanto, e hoje cada vez mais, por exemplo, as questões ambientais são hoje as alterações climáticas, os espaços verdes, enfim, todo aquele espaço que dá qualidade de vida às comunidades, é uma questão fundamental. Ora, para que estas discussões se façam, esta síntese se faça, é necessário haver contraditório. Ora, ao haver uma maioria absolutíssima, ao haver digamos assim, uma maioria esmagadora, digamos, um rolo compressor, como acontece no governo e as oposições têm chamado a atenção disso a nível parlamentar, não vejo neste momento, não há consequências disso, mas na minha modesta opinião, o ideal seria ter metade das freguesias de um partido e outra metade do outro, que era para haver algum despique, alguma picardia, alguma... Se calhar as coisas acabam por funcionar melhor, não é? Porque lá está, são as opiniões todas e não há aquela coisa que eu é que decido, posso não. Certo, havia, porventura, isso suscitaria mais diálogo, suscitaria mais discussão, mas genericamente, e do ponto de vista democrático, não há nada a apontar sobre isso. Portanto, o Partido Socialista fez uma boa campanha, preparou-se, arranjou bons candidatos, fez o trabalho de casa. Aqui, se há alguma crítica a fazer, há as oposições que não trabalharam. Pois. As oposições é que não trabalharam. Mas referindo a estas duas freguesias, também houve algum descontentamento por parte de antigos candidatos do Partido Socialista. Bem, isso acontece sempre. Ou seja, dizem que naquelas freguesias agora não há Partido Socialista. Bem, ninguém pode agradar a gregos e troianos. Mas a verdade é que, na minha modesta opinião, quem falhou aqui, quer a nível concelhio, na votação para a Câmara e a Assembleia Municipal, quer nas freguesias, quem falhou foi a oposição, sobretudo o PSD, que não trabalhou durante o mandato todo, não é? De 2017, 2021, e portanto depois foi um pouco a correr atrás do prejuízo em cima das eleições. Ora, quando chegou a essa altura, a partir de maio, junho de 2021, o Partido Socialista já estava organizado, já estava em campo, tinha trabalho feito, enfim, tinha uma... repare, a Câmara passou por um momento muito difícil com a minha saída. Eu saí abruptamente. Portanto, o que poderia ter prejudicado também em 2021. Exatamente, portanto há aqui um trabalho do atual Presidente da Câmara de recuperação da imagem e de aguentar, digamos assim, o barco e da variação, digamos assim, num conjunto muito difícil e, portanto, o mérito é dele. Portanto, acha que o facto de o apagar nas 48 horas também já foi a pensar nas eleições de 2021? Bem, isso não sei. Sei que o resultado final, em termos estritamente políticos e eleitorais, é positivo. Sim. Portanto, porque ele ganhou as eleições e, como o PSD não foi a jogo, ainda reforçou com mais um vereador na Câmara Municipal. Portanto, há críticas a fazer aqui ao PSD que não são do trabalho de casa. Que Santo Tirso se espera daqui a 10, 20 ou 30 anos? O que prevê que se possa falar sobre os tempos de agora? Durante toda esta entrevista falamos de uma história de 40 anos e daqui por 10, 20 ou 30 anos? Ainda daqui por 10, olha, eu já falei disso, eu acho que provavelmente a Câmara Municipal vai apresentar, porventura, um plano de médio e longo prazo, 22, 32, 23, 35, enfim, há de ter um nome qualquer, onde há de projetar para os próximos 10, 15 anos aquilo que será o futuro de Santo Tirso, mas obviamente que passará
pela melhoria de algumas infraestruturas, pela construção de outras, pela melhoria da mobilidade no concelho, de que já falámos também noutra altura, passará por prestação de serviços municipais de grande qualidade, que, aliás, uma dos vínculos, digamos assim, e uma das matérias importantes dos 6 anos em que estive aqui na Câmara, entre 2013 e 2019, foi a reforma completa dos serviços e das instalações, a informatização, a transformação do site da Câmara num site intuitivo, informativo, em que toda a gente possa lá ir, porque era muito complicado. Pronto, ou seja, mas essencialmente eu acho que as questões ambientais, as questões da mobilidade, as questões climáticas serão as pedras de toque de um plano de médio e longo prazo do município, integrado obviamente na área metropolitana e integrado, digamos assim, na região. Se assim acontecer, eu penso que a Câmara Municipal está a cumprir bem o seu papel enquanto agente político de desenvolvimento e de reformas ao nível municipal. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Não, genericamente não. Porventura, olha, estou-me agora a lembrar, se calhar, algumas pessoas que me caluniaram, que me julgaram na praça pública, que apressadamente pensaram que eu tinha morrido. Enfim, porventura, essas dever-me-ão, como eu dizia há bocado, eu não fui acusado, fui vilipendiado na praça pública, fui julgado na praça pública, foram feitos alguns juízos de valor apressados, e portanto, se alguma dessas pessoas tiver algum coração, há de, em algum momento, digamos assim, repensar o seu posicionamento e o seu juízo apressado. Quanto ao resto, obviamente que, como há bocado também dizia, alguns órgãos de comunicação social exageraram nitidamente na sua função de informação e na sua função de esclarecimento. Transformaram-se, em alguns casos, em juízes dos outros, transformaram-se em justiceiros dos outros, e eu acho que isso não tem cura. Pronto, ou seja, é a prática da vida política e do jornalismo independente e do jornalismo, digamos assim, justo, que se vai desenvolvendo, e já se notam alguns grupos de jornalistas que se dizem independentes e que não dependem de setores económicos, não dependem de ninguém, dependem deles próprios e dos donativos que vão chegando. Eu penso que esse é o futuro do jornalismo, é o futuro da informação, embora no momento presente, como se vê, como se vê nos dias de hoje nas televisões e nos órgãos de comunicação social, é muito difícil a um cidadão normal saber onde está a verdade e onde está a mentira. Saber ter uma atitude crítica relativamente àquilo que houve. E então as redes sociais ainda não se constituíram em plataforma justa de informação positiva ou negativa. E muitas pessoas, como se viu no Brasil, por exemplo, como se viu em algumas eleições americanas, e até se vê aqui em Portugal, há de facto um caminho muito grande a percorrer, e nós temos que defender o regime democrático, temos que defender a democracia, temos que pensar que se a democracia não se defende, os inimigos da democracia acabarão por vencer. E a liberdade de expressão também é muito importante. E a liberdade de expressão também, não é só a liberdade de expressão, é a liberdade de expressão e as outras liberdades, a liberdade de reunião, o direito a ter um bom nome, o direito à imagem, o direito à vida privada, ou seja, há aqui um conjunto de direitos, liberdades e garantias que estão sufragadas na Constituição Portuguesa e na Declaração dos Direitos Humanos e que não têm sido garantidos, de um modo geral, em muitas situações presentes e passadas. Vamos ter Joaquim Couto de volta à vida pública e política em Santirce? Não, eu saí em definitivo, estou fora, não tenho atividade partidária, não tenho atividade política, isso manterei uma atividade cívica e uma atenção para os fenómenos da vida real e da vida corrente, digamos. Agora, a atividade política no sentido objetivo do termo, a atividade partidária, não, estou fora, completamente fora, o que eu quero é paz e sossego. Mas para sempre? Não teremos mais Joaquim Couto candidato à Câmara Municipal? Não, desenganem-se quem pensa isso, porque a Câmara está bem entregue, está a funcionar, como vimos, analisámos o processo eleitoral, e o processo eleitoral
portanto, foi o que foi e deu uma maioria clara e esmagadora à atual liderança. Nem Câmara Municipal, nem Governo Civil, nem Junta, estou completamente fora. Tenho uma filha com 12 anos para acompanhar e um filho também um pouco mais velho para acompanhar. Olha, se tenho algum remorso disso é porque, quando estive aqui na Câmara, dediquei-me tal ordem e tão pesadamente às atividades públicas e sempre fui sempre assim, que agora é que vejo o tempo que eu tenho, que é necessário para acompanhar os filhos. E quando estou a acompanhar a minha filha, tem 12 aninhos, vai quase nos 13, outro com 22, tenho de dedicar o meu tempo à minha vida pessoal, à minha vida privada, alguma intervenção cívica e só. Mais uma vez, agradeço então que tenha aceito o convite do Diário Santice para esta entrevista, uma entrevista que nunca tinha sido feita, ao fim de 3 anos e meio temos o regresso então do Joaquim Couto. O objetivo desta entrevista, também como fomos dizendo ao longo de toda a entrevista, foi esclarecer dúvidas também sobre a sua saída, porque muito ficou-se por dizer nessa altura, e fazer também o balanço dos seus 24 anos na Câmara Municipal e também os 40 anos do Partido Socialista. É uma história que nunca poderá ser apagada. Certo. E vários feitos também que nunca poderão ser esquecidos. Eu relembro aqui, já o disse várias vezes ao longo dos vários episódios desta entrevista, o meu mérito ou demérito na vida pública, quer seja no Parlamento, no Comitê das Regiões, no Governo Civil, ou na Câmara Municipal, ou na AMAV, enfim, ou na Associação de Municípios Portugueses, por onde passei e ajudei a criar, o meu mérito não é um mérito pessoal. Não digo com falsa, não digo com falsa modéstia, digo verdadeiramente. Sempre me soube rodear de equipas melhores, piores, as pessoas podem discordar, podem concordar, mas nunca fui só. O principal na equipa é o líder. Sim, é o líder, pronto. Ou seja, sobre esse aspecto, então também sem falsa modéstia. Eu acho que, pelos lugares onde passei, sempre desempenhei uma boa liderança, sempre desempenhei os lugares com altivez, com a humildade suficiente e com digamos assim, o relacionamento necessário e a criação das condições coadjuvantes para que isso pudesse acontecer. Sempre me rodeei, não direi dos melhores, mas daquilo que era suficiente para eu levar a carta à Garcia. E, portanto, sobre esse aspecto, sinto-me consolado, se assim pode dizer, sinto-me satisfeito pelos vários papéis que desempenhei ao longo da minha vida e que foi um trabalho essencialmente dirigido para a comunidade, foi um trabalho essencialmente de serviço público e não me arrependo disso. Resta-me desejar todo o sucesso, quer para a sua vida pessoal, profissional e política, porque nunca podemos dizer nunca. Obrigada. Tá, obrigado eu.